A mansão era fria, rígida e silenciosa, assim como o homem que morava nela, até que uma nova presença chegou, tropeçando com luz nos olhos e bagunça na alma. Em pouco tempo, ela transformou cada canto da casa e do coração dele. Mas o medo de sentir ameaça tudo que começou a florescer entre eles. Se histórias de amor assim tocam o seu coração, já se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. Leonardo Tavares era conhecido em São Paulo como o homem que nunca sorria. Aos 38 anos, havia construído um império financeiro sobre alicerces de aço e gelo. Sua empresa de investimentos dominava o mercado, seus negócios prosperavam e seu nome ecoava nos corredores da Faria Lima com uma mistura de respeito e temor. Mas dentro da mansão imponente no Jardim Europa, longe dos olhares do mundo corporativo, ele era apenas um homem solitário vivendo em um palácio de silêncio. A casa era sua fortaleza. 3 andares de mármore italiano, janelas imensas que emolduravam a cidade lá embaixo, móveis minimalistas dispostos com precisão milimétrica. Não havia quadros nas paredes, não havia flores nos vasos. Tudo era funcional, limpo, controlado, como sua vida, como seu coração. Leonardo não tinha tempo para frivolidades. Acordava às 5 da manhã, seguia uma rotina rígida de exercícios, tomava café sem açúcar enquanto revisava relatórios financeiros e partia para o escritório antes que o sol nascesse completamente. Voltava tarde da noite, jantava sozinho no imenso salão de jantar e subia para o quarto sem trocar uma palavra com ninguém. Seus funcionários domésticos sabiam que silêncio era lei. Eficiência era obrigatória. Erros não eram tolerados. Nos últimos 6 meses, Leonardo havia demitido 4 empregadas domésticas. A primeira porque cantarolava enquanto limpava. A segunda porque teve a ousadia de perguntar se ele preferia flores frescas na sala. A terceira porque quebrou uma taça de cristal tcheco que pertencera à sua mãe. A quarta porque simplesmente olhou para ele com pena. Leonardo odiava a pena. Odiava qualquer demonstração de emoção direcionada a ele. Foi assim que, numa segunda-feira chuvosa de março, a Agência de Recursos Humanos ligou com uma proposta final. Dona Conceição, a responsável, garantiu que tinha a candidata perfeita. Tranquila, discreta, competente. Leonardo aceitou sem muito entusiasmo, já não esperava muito de ninguém. Marina Costa chegou na manhã seguinte carregando uma mala, velha, e um sorriso que iluminava o hall de entrada, como se alguém tivesse acendido todas as luzes de uma vez. Ela tinha 26 anos, cabelos castanhos bagunçados presos num rabo de cavalo imperfeito e olhos verdes que pareciam guardar tempestades inteiras. Usava uma calça jeans desbotada e uma blusa branca simples. Nada nela combinava com o luxo asséptico daquela mansão. Leonardo a observou da escada. Ela entrou tropeçando na própria mala, derrubou o guarda-chuva molhado no chão de mármore e deixou escapar um grito quando o estrondo ecoou pela casa. Um tiro. Ela pensou que era um tiro. Marina crescera num bairro barulhento da Zona Leste, onde fogos de artifício e escapamentos de moto faziam parte da trilha sonora diária. Seu corpo reagiu antes da mente, e ela se jogou atrás do sofá da sala. Leonardo desceu as escadas com passos pesados. Quando chegou à sala, encontrou Marina encolhida, tremendo, as mãos sobre a cabeça. "Que diabos você está fazendo?" ele disse com voz cortante. Marina levantou os olhos e viu um homem alto, de ombros largos, vestindo um terno cinza impecável. O rosto dele era uma escultura de mármore. Maxilar quadrado, olhos escuros e vazios, uma boca que parecia ter esquecido como sorrir. Ela sentiu o coração disparar por motivos completamente diferentes agora. Eu achei que... Marina gaguejou, levantando-se devagar. "Desculpa, foi o barulho. Eu me assustei." Leonardo não disse nada. Apenas olhou para ela com aquela expressão impassível que fazia executivos experientes tremerem nas reuniões. Então virou as costas e disse por cima do ombro: "A cozinheira vai te mostrar suas funções. Não quero barulho. Não quero conversas. Não quero erros. Entendido?"
Marina engoliu em seco e assentiu, mesmo sabendo que ele não estava olhando. Os primeiros dias foram um desastre controlado. Marina tentava, de verdade tentava seguir as regras. Mas seu corpo não entendia o conceito de silêncio. Ela cantava sem perceber enquanto dobrava toalhas. Dançava enquanto passava o aspirador. Ria sozinha lembrando de alguma piada antiga. Sua energia era como um furacão preso numa caixa de vidro. Leonardo sentia a presença dela em cada cômodo da casa, mesmo quando não estava lá. Era como se Marina tivesse trazido cor para um mundo em preto e branco, e ele odiava isso. Odiava porque a fazia sentir. E sentir era perigoso. Uma noite, voltando do escritório depois da meia-noite, Leonardo encontrou Marina na sala, de estar com os olhos vermelhos, chorando baixinho enquanto regava as plantas que ele nem sabia que existiam. "O que houve agora?" ele perguntou, cansado. Marina limpou as lágrimas rapidamente, mas não conseguiu esconder a voz embargada. "Essa samambaia. Ela morreu. Eu tentei salvar, mas não consegui. É só que ela merecia sol, sabe? Eu coloquei ela ali perto da janela, mas não foi suficiente. Ela precisava de mais, e eu não dei." Leonardo ficou olhando para aquela mulher que chorava por uma planta morta, e algo estranho aconteceu dentro do seu peito. Uma rachadura, pequena, quase imperceptível, mas estava lá. "É só uma planta", ele disse, mas a voz saiu menos dura do que pretendia. Marina olhou para ele com aqueles olhos verdes brilhando de lágrimas. "Nada é só. Tudo importa, até as coisas pequenas. Principalmente as coisas pequenas." Ela saiu da sala deixando Leonardo sozinho com a samambaia morta e um sentimento que ele não conseguia nomear. Os dias seguintes foram ainda mais desafiadores. Marina tinha uma condição que ela nunca escondera de ninguém, porque não sabia como esconder. Seu humor oscilava como ondas violentas num mar sem calmaria. Alguns dias ela acordava radiante, cantando alto, fazendo panquecas para todo mundo e espalhando energia pela casa. Outros dias mal saía do quarto, olhava para o nada e sentia o peso do mundo nos ombros. Leonardo não entendia. Não entendia como alguém podia ser tantas pessoas diferentes ao mesmo tempo. Não entendia por que ela não conseguia simplesmente controlar suas emoções. Mas, estranhamente, não a demitiu. Deveria ter demitido. Era o óbvio, o lógico, mas não conseguiu. Foi numa quinta-feira à tarde, quando Leonardo estava trabalhando no escritório em casa, que tudo mudou. Marina estava sozinha na mansão, limpando o segundo andar. A cozinheira tinha saído para fazer compras e o motorista levara o carro para a revisão. Era raro a casa estar tão vazia e Marina apreciava o silêncio. Bem, o silêncio dela, que incluía cantarolar baixinho uma música antiga enquanto passava um pano nos móveis. Foi então que ela viu uma barata, enorme, preta, com aquelas antenas horríveis se mexendo no tapete persa da sala. Marina soltou um grito que ecoou pela casa inteira. Ela tinha muitas qualidades, mas coragem para lidar com insetos definitivamente não era uma delas. Pegou uma toalha de rosto que estava levando para o banheiro e começou a correr atrás da barata, gritando, pulando, numa dança desesperada e caótica. A barata corria, Marina corria atrás. O inseto subia pela parede. Marina jogava a toalha. Errava. A barata caía. Marina gritava de novo. Leonardo ouviu o barulho do escritório e saiu correndo, achando que a casa estava sendo invadida. Subiu as escadas em 3 pulos, o coração batendo acelerado pela primeira vez em anos por algo que não fosse raiva ou frustração. Quando chegou ao segundo andar, viu Marina correndo de costas, olhando para o chão, a toalha nas mãos, completamente alheia ao fato de que ele estava vindo em sua direção. O que aconteceu depois pareceu se desenrolar em câmera lenta. Marina tropeçou nos próprios pés. Seu corpo voou para a frente. Leonardo tentou se desviar, mas era tarde demais. Eles colidiram com força. O peso dela o desequilibrou. Ambos caíram no chão do corredor. Marina por cima dele. O rosto a centímetros do dele. Os cabelos caindo como uma cortina ao redor deles. Por um momento eterno, nenhum dos dois se mexeu.
Leonardo sentiu o peso do corpo dela contra o seu, o calor, a respiração acelerada dela na sua bochecha. Sentiu o perfume barato de flores que ela usava. Sentiu o coração dela batendo contra o peito dele. E pela primeira vez em 8 anos, desde que perdera seus pais num acidente e assumira a responsabilidade pela empresa da família e pelo irmão mais novo, Leonardo sentiu que estava vivo. Marina olhou dentro daqueles olhos escuros e viu algo que não esperava ver. Dor. Uma dor antiga, profunda, guardada atrás de camadas e camadas de controle. Ela viu um homem quebrado tentando desesperadamente parecer inteiro. Desculpa, Marina sussurrou, mas não se moveu. Sai de cima de mim, Leonardo respondeu, mas a voz saiu rouca, sem convicção. Foi Marina quem finalmente se levantou, estendendo a mão para ajudá-lo. Leonardo ignorou a mão e se levantou sozinho, ajeitando o terno, recompondo a máscara de gelo. Tinha uma barata, Marina explicou, ainda sem fôlego. Eu percebi. Ela tinha antenas enormes. Eu não me importo com as antenas da barata, Marina, mas ela olhou para mim de um jeito muito estranho. Leonardo fechou os olhos, respirando fundo. Pela primeira vez na vida, ele não sabia se queria rir ou gritar. Decidiu por nenhum dos dois. Volte ao trabalho, ele disse, virando as costas. Mas enquanto descia as escadas de volta ao escritório, Leonardo passou a mão pelo peito onde o coração de Marina havia batido contra o seu. E percebeu, com horror e fascínio, que não conseguia parar de pensar naquele momento. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Leonardo começou a observá-la quando achava que ela não estava olhando. Notava como ela cantarolava enquanto preparava o café da manhã, como ria sozinha de algum pensamento engraçado, como seus olhos brilhavam quando contava histórias da infância para a cozinheira, como ela tinha o dom de encontrar beleza nas coisas mais simples. E Marina, por sua vez, começou a perceber detalhes que ninguém mais via, como Leonardo apertava a mandíbula quando estava especialmente estressado, como ele olhava pela janela do escritório às vezes, com uma expressão de profunda solidão, como seus ombros relaxavam imperceptivelmente quando ela deixava uma xícara de café quente na mesa dele sem dizer nada. Eles não conversavam, mal se olhavam, mas havia uma consciência constante da presença um do outro que preenchia cada cômodo da mansão. Foi numa sexta à noite, quando Marina estava guardando a louça na cozinha, que Leonardo apareceu pela primeira vez fora do horário habitual. Ele ficou parado na porta, as mãos nos bolsos, observando-a. Você canta demais, ele disse de repente. Marina se virou surpresa. Desculpa, eu tento parar, mas é mais forte que eu. Por quê? Por que eu canto? Leonardo assentiu. Marina pensou por um momento, mordendo o lábio inferior. Porque quando eu era criança, minha mãe sempre cantava. Ela dizia que cantar era um jeito de lembrar que estávamos vivas. Mesmo quando as coisas eram difíceis, principalmente quando eram difíceis, a gente cantava. Então eu canto porque me lembra dela. Me lembra que eu ainda estou aqui. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Então, sem dizer mais nada, virou as costas e saiu da cozinha. Mas naquela noite, deitado na cama gigante do quarto vazio, ele se pegou pensando na mãe de Marina, pensando em como sua própria mãe também cantava, pensando em como ele havia esquecido disso até aquele momento. E pela primeira vez em anos, Leonardo Tavares permitiu que uma lágrima solitária escorresse pelo seu rosto na escuridão. A semana seguinte trouxe novos desafios. Marina teve um dos seus dias ruins. Acordou sentindo o peso familiar da tristeza sem motivo aparente. Não conseguia sorrir, não conseguia cantar, não conseguia sentir nada além de um vazio imenso. Cumpriu suas tarefas no automático, com os movimentos mecânicos de quem está presente no corpo, mas ausente na alma. Leonardo notou imediatamente. Odiou o quanto notou. Odiou como isso o incomodou. No final do dia, quando encontrou Marina sentada nos degraus da escada dos fundos, olhando para o nada, ele não conseguiu simplesmente passar direto. Sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitável. Não disse nada por um longo tempo. Apenas ficou ali, em silêncio compartilhado.
Tem dias que são difíceis, Marina disse por fim, a voz pequena, sem motivo. Só são. Leonardo pensou em todas as vezes que acordara sozinho naquela mansão imensa, sentindo o peso do mundo nos ombros. Todas as noites em que olhara para o teto do quarto sem conseguir dormir, lembrando de responsabilidades e perdas. Eu sei, ele disse simplesmente. Marina virou o rosto para olhá-lo, surpresa com a sinceridade naquelas duas palavras. Eles ficaram ali sentados até o sol se pôr completamente, sem trocar mais palavras. Mas algo se estabeleceu entre eles naquele silêncio. Um entendimento, uma conexão frágil, mas real. Quando Marina finalmente se levantou para ir dormir, ela olhou para Leonardo e disse: "Obrigada por ficar." Ele não respondeu, mas quando ela já havia sumido escada, acima Leonardo sussurrou para o vazio: "De nada." E foi nesse momento, com o coração batendo de um jeito que ele não entendia e não conseguia controlar, que Leonardo Tavares percebeu que estava em apuros, grandes apuros, porque pela primeira vez na vida adulta, ele estava sentindo algo por alguém. E essa alguém era exatamente o tipo de caos que ele passara anos tentando evitar. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. A mansão acordou diferente naquela segunda-feira. Leonardo estava mais silencioso que o normal, se é que isso era possível. Passava por Marina nos corredores sem olhar, sem falar, como se ela fosse invisível. Marina sentia a mudança como uma corrente de ar gelado. Depois daquela noite nos degraus, quando ele ficara ao seu lado em silêncio solidário, ela esperava algo. Não sabia o quê. Talvez um bom dia, talvez um olhar. Mas não esperava ser tratada como se não existisse. Ela tentou não se importar, tentou focar nas tarefas, manter a cabeça ocupada, mas era impossível ignorar a presença dele, especialmente agora que sabia que por trás daquela armadura de gelo havia um homem que também sentia, que também sofria. Foi à tarde, quando Marina estava arrumando a biblioteca do segundo andar, que ouviu a campainha tocar. Desceu as escadas rapidamente, limpando as mãos no avental, e abriu a porta. Do outro lado estava um homem que parecia ter saído de uma revista de moda. Alto, cabelos castanhos bagunçados de propósito, sorriso largo e confiante, olhos claros que brilhavam com um tipo de alegria que ela não via há muito tempo. Ele usava uma jaqueta de couro marrom, jeans rasgado no joelho, e carregava uma mochila jogada no ombro com aquele ar despreocupado de quem não tinha. "Contas para pagar." "Oi?" ele disse, o sorriso se alargando ainda mais. "Você deve ser nova aqui. Eu sou o Gabriel. Gabriel Tavares, irmão do carrancudo que mora nessa fortaleza." Marina piscou, processando a informação. Irmão? Leonardo tinha um irmão? Como ela não sabia disso? Marina, ela se apresentou ainda surpresa. "Marina Costa. Eu trabalho aqui?" "Prazer, Marina Costa." Gabriel estendeu a mão, e quando ela a apertou, ele segurou por um segundo a mais, olhando dentro dos olhos dela com uma intensidade diferente da de Leonardo. Uma intensidade que não intimidava, mas que também não deixava indiferente. "Meu irmão está em casa?" "Está no escritório. Ótimo. Vou dar uma surpresa para ele." "Ele adora surpresas", Gabriel disse com ironia, entrando na casa como se fosse dono do lugar. Marina fechou a porta e o seguiu até o escritório, curiosa para ver a interação entre os dois irmãos. Bateu na porta e anunciou a visita de Gabriel antes de se afastar, mas não sem antes ouvir a voz de Leonardo do outro lado. "O que você está fazendo aqui?" A resposta de Gabriel veio carregada de bom humor. "Também te amo, mano. Que saudades." Marina voltou para a biblioteca com um sorriso nos lábios. Então Leonardo tinha um irmão, e pelo jeito um irmão completamente oposto a ele. Os dias seguintes foram reveladores. Gabriel decidira ficar por tempo indeterminado. "Minha banda está fazendo uma pausa", ele explicou para Marina na cozinha, "e achei que seria legal passar um tempo com meu irmão favorito." "Você tem outros irmãos?" Marina perguntou, preparando café. "Não", Gabriel riu. "Mas não conta para ele que ele é o favorito, vai subir para a cabeça." Marina descobriu que Gabriel era músico, tocava guitarra em uma banda de rock alternativo que fazia shows em bares e festivais.
pelo Brasil. Era o oposto completo de Leonardo em todos os sentidos. Onde Leonardo era silêncio, Gabriel era conversa. Onde Leonardo era controle, Gabriel era improviso. Onde Leonardo era tempestade contida, Gabriel era brisa leve. E Marina, que passara semanas navegando nas águas turbulentas da personalidade de Leonardo, achou refrescante ter alguém tão leve por perto. Gabriel a fazia rir. Contava piadas, histórias absurdas de turnês, imitava o irmão de forma exagerada. Ajudava-a com as tarefas da casa, tocava violão na sala, ensinava-a alguns acordes. Pela primeira vez desde que chegara naquela mansão, Marina sentia que podia respirar. Leonardo observava tudo de longe com uma expressão cada vez mais sombria. Via o irmão conversando animadamente com Marina na cozinha. Via Marina rindo daquele jeito que iluminava todo o ambiente. Via Gabriel tocar o braço dela casualmente, do jeito natural que sempre tocava todo mundo, e sentia algo ardente e desconfortável crescer dentro do peito. Ciúme. Leonardo Tavares estava sentindo ciúme e odiava isso. Uma noite, depois do jantar, Gabriel pegou o violão e começou a tocar na sala. Marina estava dobrando toalhas no sofá próximo, mas parou para ouvir. A música era suave, melancólica, linda. Essa é nova, Gabriel, disse quando terminou. Estou compondo. O que você achou? Está linda, Marina respondeu sinceramente. Tem letra? Ainda não. Estou procurando as palavras certas. Eu posso ajudar se quiser. Eu gosto de escrever. Nada profissional, mas às vezes rabisco umas coisas. Os olhos de Gabriel se iluminaram. Sério? Isso seria incrível. Leonardo observava da porta do escritório, invisível para os dois. Observava como os olhos do irmão brilhavam ao olhar para Marina. Como ela sorria de um jeito que nunca sorria para ele. E sentiu algo dentro do peito apertar com tanta força que precisou apoiar a mão na parede. Virou-se e subiu para o quarto sem que ninguém notasse sua presença, ou sua ausência. Os dias se transformaram em semanas. Gabriel e Marina desenvolveram uma amizade fácil e natural. Conversavam sobre tudo, música, sonhos, passado, futuro. Marina contou a ele sobre sua infância complicada, sobre as mudanças constantes de casa, sobre a sensação de nunca pertencer a lugar nenhum. Gabriel contou sobre crescer na sombra do irmão mais velho, sobre a pressão de seguir os passos da família, sobre sua decisão de seguir a música, mesmo sabendo que decepcionaria o pai. Foi depois da perda dos pais. Gabriel explicou uma noite na varanda enquanto fumava um cigarro e Marina tomava chá que o Leonardo mudou. Ele era diferente antes, ainda sério, mas não tão fechado. Meus pais morreram num acidente de carro há 8 anos. Leonardo tinha 30, eu tinha 22. Ele largou tudo o que estava fazendo na vida e assumiu a empresa do meu pai e a responsabilidade por mim. Nunca me deixou faltar nada, mas ele se trancou nessa armadura e nunca mais saiu. Marina sentiu o coração apertar. Então, era isso. A dor que ela via nos olhos dele, a perda que ele carregava. Ele nunca fala sobre isso, Gabriel continuou. Nunca chora, nunca desabafa. Apenas trabalha, controla tudo e todos ao redor e vive nessa prisão que ele mesmo construiu. Você já tentou conversar com ele sobre isso? Tentei no começo. Ele não quis ouvir. Então parei de insistir. Cada um lida com a dor do seu jeito, não é? Marina pensou em suas próprias dores, nas rejeições da infância, no pai que foi embora antes dela nascer, na mãe que fazia o possível, mas que não conseguia oferecer estabilidade, nos remédios que tomava desde os 18 para controlar as oscilações de humor que a assustavam, em como aprender a viver com o caos interno porque não tinha escolha. Ela concordou baixinho. Cada um lida do seu jeito. Gabriel apagou o cigarro e olhou para ela com uma intensidade nova. Você é especial, Marina. Tem uma luz que as pessoas não têm. Espero que você saiba disso. Marina sentiu o rosto esquentar. Obrigada, Gabriel. Ele se aproximou um pouco e, por um momento, Marina achou que ele fosse beijá-la. Seu coração disparou,
mas não da mesma forma que disparava quando Leonardo estava por perto. Era diferente, mais suave, menos assustador. Mas Gabriel não a beijou. Apenas sorriu e disse: "Vou dormir." "Boa noite, Marina. Boa noite." O que Marina não viu foi Leonardo observando da janela do escritório no andar de cima, observando como o irmão se inclinara para perto dela, como ela não se afastara, como os dois pareciam tão naturalmente encaixados naquele momento. Ele fechou a cortina com força e socou a mesa do escritório. A dor na mão foi bem-vinda, pelo menos era uma dor que ele entendia. Na manhã seguinte, Leonardo acordou com uma determinação sombria. Ele não ia permitir que isso continuasse. Não ia ficar parado enquanto o irmão conquistava a única pessoa que havia conseguido penetrar suas defesas em anos. Desceu para o café da manhã mais cedo que o normal e encontrou Marina sozinha na cozinha, preparando o café. Ela se assustou ao vê-lo. "Bom dia," ela disse, ainda surpresa. "Preciso falar com você," Leonardo disse, a voz firme. Marina sentiu o estômago revirar. Aquele tom, ela conhecia, era o tom de demissão. "Claro." "O que foi?" "Meu irmão vai embora amanhã." Marina piscou. "Como?" "Eu preciso que ele volte para São Paulo. Ele tem responsabilidades. Não pode ficar aqui fazendo turismo." Mas ele disse que a banda estava de folga e... "Não me importa o que ele disse," Leonardo acortou a voz mais dura. "Ele vai embora, e eu sugiro que você mantenha distância enquanto ele ainda estiver aqui." Marina sentiu a raiva subir. Quem era ele para dizer com quem ela podia ou não conviver? "Com todo respeito," ela disse, tentando manter a calma. "O Gabriel é gentil comigo. Ele é amigo. E eu preciso de amigos. Você não precisa de nada dele. E de você eu preciso de quê?" Marina retrucou, a voz subindo. "De ordens, de frieza, de ser tratada, como se fosse invisível na maior parte do tempo." Leonardo avançou um passo na direção dela, os olhos escuros em chamas. "Você não entende nada." "Então me explica," Marina gritou, perdendo completamente a compostura. "Me explica por que você me trata como se eu fosse um problema. Me explica por que você não consegue ser minimamente gentil. Me explica por que você é tão frio, tão fechado, tão impossível." "Porque não tenho escolha." Leonardo rugiu de volta, e pela primeira vez sua voz carregava emoção pura. "Porque se eu baixar a guarda, se eu sentir, se eu me permitir, tudo, desmorona tudo. E eu não posso deixar isso acontecer, eu não posso." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhava para ele com os olhos arregalados, o peito subindo e descendo rapidamente. Leonardo percebeu que havia dito demais, muito mais do que deveria. Virou as costas bruscamente e saiu da cozinha, deixando Marina sozinha com o coração acelerado e 1000 perguntas na cabeça. Gabriel encontrou Marina chorando na despensa meia hora depois. Sentou-se ao lado dela no chão sem perguntar nada, apenas oferecendo sua presença. "É ele, não é?" Gabriel disse depois de um tempo. "Meu irmão." Marina limpou as lágrimas, mas não negou. "Eu percebi," Gabriel continuou, a voz suave. "Na verdade, eu percebi desde o começo. A forma como ele olha para você quando acha que ninguém está vendo. A forma como ele fica tenso quando estou perto de você. Leonardo sempre foi péssimo em esconder o que sente, justamente porque tenta esconder demais." Marina soluçou. "Eu não entendo ele, Gabriel. Não entendo por que ele não consegue simplesmente falar, ser honesto, ser real." "Porque ele tem medo," Gabriel explicou. "Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de que se ele se permitir amar alguém, essa pessoa vai embora como nossos pais foram. Ele perdeu todo mundo que amava, Marina. Então ele decidiu não amar mais ninguém. Mas aí você apareceu e estragou todos os planos dele." Marina olhou para Gabriel. "E você? O que você sente?" Gabriel sorriu, mas era um sorriso triste. "Eu gosto de você. Muito. Você é incrível, Marina. Mas eu não sou o que o seu coração quer. E tudo bem, porque eu quero que você seja feliz, mesmo que seja com aquele cabeça dura do meu irmão." Marina não disse nada, não sabia o que dizer, porque Gabriel estava certo. Seu coração já havia escolhido. Escolhera o homem impossível, o homem de gelo,
o homem que a fazia sentir viva e aterrorizada ao mesmo tempo. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Deitada no pequeno quarto dos fundos que a mansão oferecia aos funcionários, ela olhava para o teto pensando em Leonardo, pensando em tudo o que ele dissera na cozinha, pensando em todo o peso que ele carregava sozinho. Às 2 da madrugada, tomou uma decisão. Levantou-se, vestiu um roupão sobre a camisola e subiu as escadas em direção ao quarto de Leonardo. Sabia onde ficava. 3º andar. Porta dupla. No final do corredor. Parou em frente à porta, o coração batendo tão forte que ela jurava que ele conseguiria ouvir do outro lado. Respirou fundo 3 vezes e bateu. Silêncio. Bateu de novo. A porta se abriu. Leonardo estava de calça de pijama, sem camisa, os cabelos bagunçados, os olhos sonolentos, mas instantaneamente alertas ao vê-la. "O que?" ele começou, mas Marina o interrompeu. "Eu preciso dizer uma coisa, e se eu não disser agora, nunca vou ter coragem de novo." Leonardo ficou parado, a mão ainda na porta, os músculos tensos. "Eu sei que você tem medo, Marina." Começou a voz tremendo. "Eu sei que você perdeu pessoas. Eu sei que você construiu essa parede ao seu redor para se proteger. Mas eu também sei que por trás dessa parede tem um homem que sente, que sofre, que precisa de alguém tanto quanto eu preciso. E eu estou aqui, Leonardo. Estou bem aqui na sua frente, querendo entrar, querendo ficar, querendo conhecer todas as partes de você que você esconde. Então, por favor, me deixe entrar. Me deixe ver você de verdade." Leonardo fechou os olhos, as mãos cerrando em punhos. "Você não sabe o que está pedindo. Eu sei exatamente o que estou pedindo. Estou pedindo uma chance. Estou pedindo que você seja honesto comigo. Estou pedindo que você pare de fingir que não sente nada." Quando Leonardo abriu os olhos novamente, havia algo diferente neles. Algo cru, exposto, assustador. Ele deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. "Você quer honestidade?" ele disse, a voz baixa e intensa. "Então aqui está a honestidade, Marina. Você me deixa louco. Desde o momento que você entrou nessa casa. Cada música que você canta, cada sorriso que você dá, cada lágrima que você derrama, tudo em você me consome de uma forma que eu não sei lidar. E quando eu vejo meu irmão perto de você, quando eu vejo ele fazendo você rir do jeito que eu não consigo fazer, eu quero quebrar tudo ao meu redor. Isso é o que eu sinto. Isso é a minha honestidade." Marina não conseguia respirar. O ar havia sumido completamente dos pulmões dela. Leonardo estava tão perto agora que ela conseguia sentir o calor emanando do corpo dele. "Então, por que você me trata como se eu não existisse?" ela sussurrou. "Porque essa é a única forma eu sei de manter o controle. Porque se eu me permitir chegar perto de você, eu sei que vou me perder completamente. E eu não posso me perder, Marina. Eu tenho responsabilidades, uma empresa, um irmão, uma reputação." "Mas você já se perdeu", Marina disse, erguendo a mão e tocando o rosto dele pela primeira vez. O toque foi elétrico. "Você já se perdeu no momento em que decidiu que eu importava o suficiente para deixar você com raiva, com ciúme, com medo. Então pare de lutar contra isso." Leonardo segurou a mão dela contra seu rosto, fechando os olhos, com a sensação. Por um momento longo, Marina achou que ele fosse se afastar, que fosse fechar a porta na cara dela e voltar para sua fortaleza de gelo. Mas então, ele fez algo completamente inesperado. Puxou-a para dentro do quarto, fechou a porta e a beijou com toda a intensidade acumulada de semanas de negação e desejo reprimido. Foi o primeiro beijo da vida de Marina. E foi exatamente como ela sempre imaginara que um primeiro beijo deveria ser. Desesperado, profundo, transformador. Quando Marina acordou na manhã seguinte, levou alguns segundos para processar onde estava. O quarto era enorme, a cama era macia demais, e havia um braço pesado ao redor da sua cintura. Virou a cabeça devagar e viu Leonardo dormindo ao seu lado, o rosto relaxado de uma forma que ela nunca vira antes. Sem a máscara de controle, sem a dureza, ele parecia mais jovem,
mais humano. O beijo da noite anterior voltou à sua mente com força total. Não foi só um beijo. Foram vários. Beijos que se transformaram em confissões sussurradas na escuridão. Leonardo contara sobre a noite do acidente dos pais, sobre como recebera a ligação do hospital, sobre como chegara lá e descobrira que era tarde demais. Contara sobre o peso de assumir uma empresa com a qual não se importava, sobre como precisara ser forte para o irmão quando ele mesmo estava despedaçado. E Marina contara sobre seu pai ausente, sobre as mudanças constantes de escola, sobre os dias em que acordava sem conseguir sair da cama, sobre os medicamentos que tomava para estabilizar o humor, sobre a sensação constante de não ser suficiente para ninguém. Eles haviam ficado acordados até o amanhecer, apenas conversando, se conhecendo, quebrando paredes. E em algum momento, exaustos, haviam adormecido abraçados. Marina tentou se levantar, sem acordá-lo, mas o braço de Leonardo a puxou de volta. Não vá embora, ele murmurou, os olhos ainda fechados. Eu preciso trabalhar. Seu funcionário precisa fazer seu trabalho. Leonardo abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Você não é só minha funcionária, não depois da noite passada. Então o que eu sou? Leonardo pareceu lutar com as palavras. Passou a mão pelos cabelos, sentando-se na cama. Marina podia ver a guerra interna acontecendo nele. A batalha entre o que sentia e o que achava que deveria sentir. Eu não sei. Ele admitiu finalmente. Eu não sei o que isso é. Só sei que quando você não está perto, eu sinto sua falta. E isso me apavora. Marina tocou o rosto dele, forçando-o a olhar nos seus olhos. Não precisa ter todas as respostas agora, Leonardo. Apenas não fuja de mim. Prometa que não vai fugir. Leonardo segurou a mão dela contra seu rosto e, por um momento, Marina achou que ele fosse prometer. Mas então, a expressão dele mudou. Ficou distante. A máscara começou a voltar. Você devia ir, ele disse, soltando a mão dela. Antes que alguém veja. E foi, como se alguém tivesse jogado água fria nela. Marina sentiu o peito apertar. Leonardo não faz isso. Não faz o quê? Não se fecha. Não agora. Não depois de tudo que a gente falou. Leonardo se levantou da cama, virando as costas para ela. Eu preciso pensar, Marina. Isso tudo é muito rápido, muito intenso. Eu preciso de tempo. Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas não as deixou cair. Levantou-se, ajeitou o roupão e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se para ele uma última vez. Você sabe qual é o seu problema, Leonardo? Você tem tanto medo de perder as pessoas que não se permite tê-las de verdade. E no fim você acaba sozinho de qualquer jeito, mas por escolha, não por destino. Saiu do quarto e fechou a porta, deixando Leonardo sozinho com suas próprias palavras ecoando na cabeça. Os dias seguintes foram um tormento. Leonardo voltara a tratá-la como se ela fosse invisível. Pior, tratava-a como se aquela noite nunca tivesse acontecido. Marina sentia a dor crescer dentro do peito a cada dia. Chorava no banho, chorava no quarto, chorava enquanto dobrava roupas. Seu humor oscilava violentamente entre raiva e tristeza profunda. Gabriel percebia tudo. Via os olhos vermelhos dela. Via a tensão na mandíbula do irmão. Via o jeito como os dois evitavam estar no mesmo cômodo. E ele sabia que algo havia acontecido entre eles. E que Leonardo, como sempre, havia fugido. Foi numa tarde de quinta-feira que Gabriel decidiu agir. Encontrou Marina no jardim, sentada no banco perto da fonte, olhando para o nada. Vem tomar um sorvete comigo, ele disse, sentando-se ao lado dela. Marina olhou para ele surpresa. O quê? Sorvete. Aquela coisa gelada, doce que as pessoas comem quando estão felizes ou tristes. Vem comigo. Você precisa sair dessa mansão. Gabriel, eu não sei se é uma boa ideia. Olha, eu sei que rolou alguma coisa entre você e o Leonardo. E eu sei que ele fez alguma besteira, porque é o que ele faz. Mas você não pode se trancar aqui, esperando que ele tome vergonha na cara. Você merece ser feliz, Marina, mesmo que seja só por uma tarde tomando sorvete.
Marina pensou por um momento. Gabriel tinha razão. Ela não podia ficar ali se martirizando. E talvez, só talvez, uma saída fizesse bem. Ok, ela concordou. Vamos tomar sorvete. O sorriso de Gabriel foi genuíno e quente. Ótimo! Te busco às 7. Eu vou estar pronta. O que eles não sabiam é que Leonardo havia escutado toda a conversa da janela do escritório. E algo dentro dele explodiu. Não ia permitir. Não ia deixar que ela saísse com Gabriel. Não ia perder ela para o próprio irmão. Às 6:30 da tarde, Leonardo bateu na porta do quarto de Gabriel com força. O irmão abriu com um sorriso, já se preparando para sair. Preciso que você fique em casa hoje, Leonardo disse sem rodeios. Por quê? Porque eu preciso conversar com você sobre alguns assuntos da empresa. Gabriel cruzou os braços. Mano, a gente pode conversar qualquer hora. Eu tenho um compromisso agora. Cancela. Não vou cancelar. Leonardo deu um passo para dentro do quarto, a voz baixa e perigosa. Eu estou pedindo como seu irmão. Fique em casa hoje. E eu estou dizendo como seu irmão que você está sendo ridículo, Gabriel retrucou. Isso é sobre a Marina, não é? Você está com ciúmes porque eu vou sair com ela. Não é ciúme, é proteção. Proteção de quê? De mim? Eu sou seu irmão, Leonardo. Não sou o vilão aqui. Você não entende. Leonardo praticamente gritou. Você não entende o que está em jogo. Então me explica, Gabriel gritou de volta. Me explica por que você está tão desesperado. Me explica o que realmente está acontecendo entre você e ela. Leonardo ficou em silêncio, a respiração pesada, os punhos cerrados. E então, em um movimento que chocou ambos, empurrou Gabriel de volta para dentro do quarto e trancou a porta por fora com a chave. Leonardo, que diabos? Gabriel socou a porta. Abre essa porta. Abre essa porta agora. Mas Leonardo já estava descendo as escadas, a chave no bolso, o coração batendo descompassado. Ele sabia que o que havia feito era completamente irracional. Sabia que Gabriel o odiaria por isso, mas não conseguia pensar direito. Só conseguia pensar em Marina saindo com seu irmão, rindo com ele, talvez o beijando. Marina esperou na sala, vestindo um vestido simples azul claro que comprara com o primeiro salário. Havia se maquiado levemente e soltado os cabelos. Olhava o relógio a cada minuto. 7 horas. 7:05. 7:10. Às 7:30, ela subiu até o quarto de Gabriel e bateu na porta. Gabriel, você está aí? Marina. Graças a Deus. A voz dele veio abafada do outro lado. Seu irmão louco me trancou aqui. Pega a chave com ele. Deve estar no bolso ou no escritório. Marina sentiu a raiva ferver. Desceu as escadas como um furacão e invadiu o escritório de Leonardo sem bater. Cadê a chave? Ela exigiu. Leonardo a olhou da cadeira, a expressão impenetrável. Que chave? A chave do quarto do seu irmão. Você trancou ele. Cadê a chave? Ele não vai sair hoje. Marina avançou até a mesa, plantando as 2 mãos sobre ela. Quem você pensa que é? Você não tem o direito de me controlar. Não tem o direito de controlar seu irmão. Não tem o direito de decidir com quem eu saio ou deixo de sair. Eu tenho todos os direitos. Leonardo se levantou, inclinando-se sobre a mesa até seus rostos ficarem a centímetros de distância. Eu não vou ficar parado enquanto você sai com meu irmão como se nada tivesse acontecido entre nós. Mas não aconteceu nada, Leonardo. Você deixou bem claro que não aconteceu nada. Você fugiu. Você se escondeu. Você fingiu que aquela noite não existiu. Porque eu estava com medo, ele rugiu. Porque nunca senti isso por ninguém. E não sei o que fazer. Porque a ideia de te perder me paralisa completamente. Então por que você não luta por mim? Marina gritou de volta, as lágrimas finalmente caindo. Por que você não me escolhe? Por que você não para de ter tanto medo e simplesmente me escolhe? O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica. Leonardo contornou a mesa devagar, e Marina deu um passo para trás, mas ele continuou avançando até que ela estava encostada na parede, sem para onde ir. Você quer que eu te escolha? Ele disse, a voz rouca. Você quer saber o que eu realmente quero? Sim, eu quero você, Marina. Eu quero você toda. Cada parte caótica, intensa, impossível de você.
Eu quero acordar com você ao meu lado. Quero ouvir você cantar pela casa. Quero te segurar nos dias ruins. Quero ser a pessoa que você procura quando precisa de alguém. Eu te quero de uma forma que me assusta até os ossos. E então, ele a beijou. Não foi como o primeiro beijo, desesperado e descobrindo. Este foi diferente. Foi uma reivindicação. Foi ele dizendo sem palavras que ela era dele e ele era dela, e nada mais importava. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Você me deixa louca, Marina sussurrou. Bem-vinda ao clube, mas você ainda tem que soltar seu irmão. Leonardo passou a mão pelos cabelos, percebendo a loucura do que havia feito. Tirou a chave do bolso e a entregou para ela. Diz para ele que eu sinto muito. Você vai ter que dizer isso pessoalmente. Marina pegou a chave. Ele é seu irmão, Leonardo. Ele te ama. Mesmo quando você é um idiota. Eu sei. Marina começou a sair do escritório, mas Leonardo a segurou pelo pulso. Cancela o sorvete. Ela olhou para ele por um longo momento. Por favor. Era a primeira vez que ela o ouvia dizer por favor. A primeira vez que via vulnerabilidade completa nos olhos dele. Ok. Ela concordou. Eu cancelo. Quando Marina libertou Gabriel, ele estava visivelmente irritado. Passou por Leonardo no corredor sem olhar para ele e foi direto para o quarto, batendo a porta com força. Marina subiu atrás dele e bateu suavemente. Gabriel, posso entrar? A porta se abriu. Gabriel tinha uma expressão de frustração e mágoa. Desculpa, Marina, meu irmão é um completo idiota. Eu sei, mas ele está tentando. Tentando o quê? Me manter preso para ter você só para ele. Marina suspirou. É mais complicado que isso. Eu sei que vocês têm alguma coisa, Marina. Não sou cego. E tudo bem. De verdade. Mas ele não pode simplesmente me trancar toda vez que sentir ciúmes. Isso não é normal. Isso não é saudável. Você tem razão. E ele sabe disso. Gabriel, ele perdeu muita coisa na vida. Tem medo de perder mais. Mas isso não justifica o que ele fez. Gabriel se jogou na cama, olhando para o teto. Eu gosto de você, Marina, muito, e talvez outra vida, em outras circunstâncias, a gente pudesse ter dado certo. Mas eu vejo como você olha para ele, e eu vejo como ele olha para você. Mesmo quando vocês estão brigando, mesmo quando está tudo uma bagunça, tem algo ali que é real. É intenso, é assustador, mas é real. Marina sentou-se na beira da cama. Desculpa pelo sorvete. Gabriel riu sem humor. Outro dia a gente vai, eu prometo. Mas talvez seja melhor você resolver essa situação com meu irmão primeiro. Antes que ele surte de vez e me tranca no porão. Ele tem porão, não faça meu irmão descobrir que tem. Marina riu e Gabriel riu junto, e por um momento tudo pareceu menos complicado. Naquela noite, Marina foi até a piscina nos fundos da mansão. Precisava pensar. Precisava processar tudo o que estava acontecendo. Sentou-se na beira, com os pés na água, olhando as luzes da cidade ao longe. Não demorou muito para Leonardo aparecer. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma pequena distância. Gabriel me deu um soco, ele disse depois de um tempo. Você merecia. Eu sei. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o som da água. Eu trouxe ele no meu lugar, Leonardo disse de repente. Gabriel deveria estar aqui com você agora, tomando sorvete, fazendo você rir, sendo o tipo de homem fácil que eu nunca vou ser. Mas eu estou aqui, porque não consigo ficar longe de você. Porque mesmo sabendo que ele seria melhor para você, eu não consigo te deixar ir. Marina virou-se para ele. Eu não quero fácil, Leonardo. Eu quero real. Eu quero você, com todos os seus defeitos, todos os seus medos, toda a sua bagunça interna. Eu quero você exatamente como você é. Eu não sei como fazer isso. Como estar com alguém. Como dividir a minha vida. Então a gente aprende juntos. Leonardo olhou para ela e pela primeira vez Marina viu lágrimas nos olhos dele. Ele não as deixou cair, mas estavam ali. E foi quando ela percebeu o quanto aquilo era difícil para ele. O quanto significava para ele baixar a guarda dessa forma.
Ela se aproximou e o beijou. Suave, gentil, um beijo que dizia sem palavras que estava tudo bem, que eles iam descobrir isso juntos. Quando se separaram, Leonardo apoiou a testa na dela. Eu estou apaixonado por você, Marina Costa, completamente, irremediavelmente, apaixonado. Marina sentiu o coração explodir no peito. Era a primeira vez que ele dizia, a primeira vez que colocava em palavras o que ambos sentiam. Eu também estou apaixonada por você, Leonardo Tavares, mesmo você sendo impossível. Principalmente porque eu sou impossível, ele corrigiu com um quase sorriso. E então ela percebeu. Ele estava sorrindo. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. O homem de gelo estava derretendo. Aos poucos. Mas estava. Mas então a expressão de Leonardo ficou séria novamente. Tem uma coisa que eu preciso te pedir. O quê? Casa comigo. Marina piscou. O quê? Eu sei que é loucura. Eu sei que a gente mal começou. Mas eu não quero você como namorada, não quero você como caso. Eu quero você como esposa. Quero você para sempre. Então casa comigo. Leonardo, você está maluco. A gente se conhece há menos de 2 meses. E eu já sei tudo o que preciso saber. Sei que você me faz sentir vivo. Sei que quando você não está perto, eu me sinto incompleto. Sei que quero construir uma vida com você. Então casa comigo. Marina sentiu a cabeça girar. Era tudo tão rápido, tão intenso, tão impossível. Mas ao mesmo tempo fazia sentido. Um sentido assustador e perfeito. Mas antes que ela pudesse responder, Leonardo se levantou bruscamente. Não, esquece, foi burrice. Muito rápido. Desculpa. E ele começou a se afastar, a armadura voltando ao lugar. Leonardo, espera, Marina chamou. Mas ele não parou. Ele fez o que sempre fazia quando sentia demais. Fugiu. Marina passou a noite inteira acordada, repassando tudo na cabeça. O pedido de casamento improvisado. A fuga de Leonardo logo depois. A forma como ele parecia sempre estar no limite entre se entregar completamente e construir paredes ainda mais altas. Ela estava exausta. Exausta de tentar entender um homem que nem ele mesmo se entendia. Pela manhã, quando desceu para a cozinha, encontrou Gabriel tomando café sozinho. Ele olhou para ela e imediatamente percebeu o estado dela. Noite ruim? Você nem imagina. Marina se serviu de café sentando-se à mesa. Seu irmão me pediu em casamento ontem. Gabriel cuspiu o café que estava bebendo. Ele fez o quê? Pediu em casamento. E então saiu correndo como se tivesse visto um fantasma. Gabriel passou a mão pelo rosto, incrédulo. Esse homem é um caso perdido. Eu sei. E você? O que você disse? Eu não tive tempo de dizer nada. Ele fugiu antes. Gabriel ficou olhando para ela por um longo momento. Mas se tivesse tido tempo, o que você teria dito? Marina mexeu o café, pensativa. Eu acho que teria dito sim. E isso me apavora tanto quanto apavora ele. Porque é loucura, Gabriel. É completamente insano casar com alguém que você conhece há tão pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, parece a única coisa que faz sentido. Gabriel suspirou. Olha, eu vou ser honesto com você. Meu irmão é complicado. Ele é fechado, controlador, tem mais traumas que uma novela mexicana, mas ele é a melhor pessoa que eu conheço. Quando nossos pais morreram, ele tinha acabado de ser aceito num mestrado em Londres. Era o sonho dele. Mas largou tudo para assumir a empresa e cuidar de mim. Ele sacrificou a vida que queria pela responsabilidade. E desde então, nunca se permitiu querer nada para ele mesmo. Até você aparecer. Marina sentiu os olhos arderem. Por que você está me contando isso? Porque eu quero que você entenda que quando ele te pede em casamento, mesmo que seja do jeito bagunçado dele, é a coisa mais séria que ele já fez na vida. Leonardo não faz nada. Pela metade. Se ele quer você como esposa, é porque ele realmente quer construir uma vida com você. E se ele mudar de ideia? E se ele fugir de novo? Gabriel deu um sorriso torto. Então, você corre atrás dele e arrasta ele de volta. Porque é assim que funciona quando você ama alguém impossível. Você luta. Você não desiste.
mesmo quando fica difícil. Marina não teve tempo de responder porque Leonardo entrou na cozinha naquele momento. Ele parou ao ver os dois conversando, a expressão fechada. Sem dizer nada, pegou uma xícara de café e virou-se para sair. Leonardo, Gabriel o chamou. A gente precisa conversar, não agora, sim agora. Leonardo ficou parado de costas, os ombros tensos. Marina se levantou, sentindo que aquela conversa precisava ser entre irmãos, mas Gabriel a parou com um gesto. Fica. Isso envolve você também. Leonardo finalmente se virou, os olhos indo de Gabriel para Marina. O que você quer, Gabriel? Eu vou embora amanhã, Gabriel disse calmamente. De manhã cedo. Tenho uma turnê que começa na próxima semana e preciso me preparar. Leonardo não disse nada, mas algo na expressão dele mudou. Mas antes de ir, Gabriel continuou. Eu preciso que você saiba uma coisa. Eu gosto da Marina. Muito. Ela é incrível, engraçada, intensa, real. E eu pensei por um breve momento que talvez pudesse ter algo com ela. Mas então eu percebi que o coração dela já estava tomado. Por você. E isso tudo bem. Porque eu também te amo, mano. E quero que você seja feliz. Mas tem uma condição. Que condição? Leonardo perguntou, a voz cautelosa. Você tem 24 horas para decidir o que você realmente quer. 24 horas para decidir se vai lutar por ela ou se vai continuar fugindo. Porque se você não decidir, se você continuar nessa de ficar e ao mesmo tempo não ficar, eu vou lutar por ela. De verdade. Vou mostrar para ela o que é ser amada sem medo, sem amarras, sem fugas. E aí, meu irmão, você vai ter perdido a melhor coisa que já aconteceu com você por pura covardia. O silêncio que seguiu foi denso. Leonardo olhava fixamente para o irmão, processando as palavras. Marina estava congelada, o coração batendo descompassado. 24 horas, Gabriel repetiu. A partir de agora. E então ele saiu da cozinha, deixando Leonardo e Marina sozinhos com o peso daquele ultimato. Leonardo colocou a xícara na pia com mais força do que necessário. O som ecoou pela cozinha. Ele ficou parado ali, as costas viradas para Marina, os ombros subindo e descendo com a respiração pesada. Leonardo, Marina começou, mas ele a interrompeu. Não. Não agora, Marina. Eu preciso pensar. E ele saiu também, deixando-a sozinha na cozinha com um vazio imenso no peito. As 24 horas seguintes foram as mais longas da vida de Marina. Ela tentou se ocupar com as tarefas da casa, mas não conseguia se concentrar. Limpava o mesmo cômodo 2 vezes. Queimava a comida, derrubava coisa. Seu humor oscilava entre esperança e desespero. Leonardo se trancou no escritório. Não saiu nem para almoçar. Marina ouvia o som de coisas sendo jogadas lá dentro ocasionalmente. Ouvia passos indo e vindo. Imaginou-o ali, travando a guerra interna que sempre travava. Gabriel passou o dia arrumando as coisas, fazendo as malas. Ele encontrou Marina sentada no jardim no final da tarde, com os joelhos encolhidos contra o peito. Você está bem? Não, Marina respondeu honestamente. Estou apavorada. Ele vai escolher certo. Gabriel sentou-se ao lado dela. Meu irmão é muita coisa, mas burro ele. Não é. E se ele não escolher? E se o medo for maior? Então ele vai ter que viver com isso. E você vai ter que seguir em frente. Porque você merece alguém que te escolha, Marina, todos os dias, sem hesitação. Marina encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada, Gabriel, por tudo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Um beijo fraterno. Você vai ficar bem. Não importa o que aconteça. Você vai ficar bem porque você é forte demais para não ficar. Quando a noite caiu, Marina foi para o quarto. Não conseguia mais suportar a tensão. Tomou banho, vestiu a camisola e deitou-se na cama olhando para o teto. As horas passavam devagar. 00:30, 1h, 2h. Ela estava quase pegando no sono quando ouviu batidas suaves na porta. Seu coração disparou. Levantou-se, abriu a porta e encontrou Leonardo do outro lado. Ele estava diferente. Os cabelos bagunçados, a barba por fazer,
Os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Usava apenas uma camiseta e calça de moletom. Parecia vulnerável. Humano. Real. Eu passei o dia inteiro pensando, ele começou, a voz rouca. Pensando em todas as razões pelas quais isso não deveria funcionar. Pensando em como somos diferentes. Em como é cedo demais. Em como eu não sei ser o que você precisa. E eu cheguei a uma conclusão. Marina sentiu o coração apertar, preparando-se para o pior. A conclusão é que não importa, Leonardo continuou, dando um passo para mais perto. Não importa que seja cedo. Não importa que sejamos diferentes. Não importa que eu não saiba fazer isso direito. Porque nada disso muda o fato de que eu te amo. Nada disso muda o fato de que quando acordo, você é o primeiro pensamento. Quando durmo, você é o último. Nada disso. Muda o fato de que você virou o centro do meu universo e eu não sei mais como viver sem você nele. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Marina. Então, eu estou aqui, Leonardo disse. E então, para o choque completo dela, ele se ajoelhou. Estou aqui, na frente de você, sem armadura, sem defesas, pedindo. Me dá uma chance. Me dá a chance de ser o homem que você merece. Não prometo que vai ser fácil. Não prometo que não vou cometer erros. Mas prometo que vou lutar todos os dias para ser melhor. Prometo que vou te escolher. Sempre. Em qualquer situação. Casa comigo, Marina Costa. Me deixa passar o resto da vida tentando te fazer feliz. Ele tirou uma caixinha do bolso e abriu, revelando um anel com um diamante que brilhava mesmo na meia luz do corredor. Marina cobriu a boca com as mãos, soluçando. Sim, ela conseguiu dizer entre as lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. Leonardo se levantou e a puxou para um abraço apertado, e ambos choraram. Choraram pela jornada difícil até ali, choraram pelo medo superado. Choraram pela felicidade assustadora e perfeita daquele momento. Quando finalmente se separaram, Leonardo colocou o anel no dedo dela. Servia perfeitamente. Claro que servia. Como se tivesse sido feito para ela. Como você sabia o número? Marina perguntou, ainda atordoada. Eu perguntei para a cozinheira. Ela me mataria se soubesse que contei, mas ela guardou um anel que você deixou perto da pia uma vez. Marina riu entre as lágrimas. Você planejou isso? Desde o dia que você caiu em cima de mim por causa de uma barata, Leonardo admitiu, limpando as lágrimas do rosto dela com os polegares. Eu só estava com muito medo para admitir. Idiota. Seu idiota, ele corrigiu. E então a beijou com toda a intensidade de um homem que finalmente se permitiu amar. Gabriel, que havia observado tudo escondido no final do corredor, sorriu e voltou para o quarto. Missão cumprida. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi uma cerimônia íntima no jardim da mansão com apenas pessoas próximas. Gabriel foi o padrinho. A cozinheira chorou mais que a noiva. Marina usou um vestido simples, mas lindo, e Leonardo não conseguiu parar de olhar para ela durante toda a cerimônia. Quando o padre perguntou se Leonardo aceitava Marina como esposa, ele não hesitou. Aceito, para sempre. E quando fizeram a mesma pergunta para Marina, ela respondeu com um sorriso enorme. Aceito. Mesmo ele sendo impossível. Os convidados riram. Leonardo revirou os olhos, mas sorriu. Aquele sorriso que ainda era raro, mas que agora aparecia com mais frequência. Os primeiros anos de casamento foram um aprendizado constante. Leonardo aprendeu a falar sobre seus sentimentos, a não fugir quando as coisas ficavam intensas, a abraçar o caos que Marina trazia. Marina aprendeu a reconhecer quando ele precisava de espaço, a entender que amor não significava perfeição, a aceitar que alguns dias eram mais difíceis que outros. Eles brigaram. Muito. Brigaram. Sobre pequenas coisas e grandes coisas. Sobre como ele ainda tentava controlar tudo. Sobre como ela às vezes se perdia nas próprias emoções. Mas sempre, sempre, voltavam um para o outro no final. Porque haviam prometido. Para sempre. E eles levavam promessas a sério. O primeiro filho veio 2 anos depois do casamento. Um menino. Pedro. Ele tinha os olhos da mãe e o temperamento do pai.
Leonardo segurava aquele bebê minúsculo nos braços e chorava, porque pela primeira vez desde a perda dos pais, ele sentia que tinha uma família de novo. A filha veio 1 ano e meio depois. Clara. Ela era puro caos, exatamente como a mãe. Chorava alto, ria mais alto ainda, sentia tudo com intensidade total. Leonardo aprendeu que amor era acordar 3 vezes por noite com uma criança que não parava de chorar e não se importar porque era dele para cuidar. O terceiro foi uma surpresa. Outro menino. Chamaram de Lucas. Ele era o mais calmo dos 3, observador, pensativo. Leonardo via a si mesmo naquele menino e fazia questão de ensinar-lhe que estava tudo bem sentir, que não precisava guardar tudo dentro. A mansão que antes era um museu de silêncio virou um parque de diversões. Havia brinquedos espalhados por todos os cantos, desenhos nas paredes que Leonardo fingira irritação, mas secretamente amava. Risadas, gritos, música. Tanta música. Marina cantava para as crianças todos os dias, e Leonardo às vezes se pegava cantando junto, baixinho, quando achava que ninguém estava ouvindo. Gabriel visitava sempre. Era o tio favorito, aquele que trazia presentes exagerados e levava as crianças para aventuras que deixavam Marina preocupada, e Leonardo com cabelos brancos prematuros. E numa tarde de sábado, 5 anos depois do casamento, aconteceu o incidente que se tornaria lenda na família. Leonardo chegou em casa mais cedo do escritório e foi direto procurar Marina, para contar uma novidade sobre um negócio que havia fechado. Subiu as escadas, ouviu barulho vindo do corredor e virou a esquina apenas para encontrar Gabriel caído no chão, sem camisa, por cima da nova empregada doméstica que eles haviam contratado na semana anterior. A moça gritou. Gabriel tentou explicar algo sobre toalha molhada e porta errada. Leonardo apenas ficou olhando para o irmão com uma expressão que dizia claramente: sério. Marina apareceu atrás dele, viu a cena e começou a rir. Rir tanto que precisou se apoiar na parede. Um déjà vu, ela conseguiu dizer entre risadas. Um déjà vu perfeito. Leonardo olhou para ela, viu o humor na situação e, pela primeira vez, permitiu-se rir também. Rir de verdade, alto, livre. As crianças apareceram correndo para ver o que era tão engraçado. O cachorro que Marina insistira em adotar latiu junto. E ali naquele corredor cheio de gente, barulho e bagunça, Leonardo percebeu algo. Ele era feliz. Completamente, absurdamente feliz. Olhou para Marina, que segurava Clara no colo enquanto tentava explicar para Pedro por que o tio Gabriel estava sem camisa em cima de uma moça no chão. Olhou para Lucas, que observava tudo com interesse científico. Olhou para Gabriel, que finalmente conseguira se levantar e estava tentando recuperar alguma dignidade. E percebeu que aquela era a vida que sempre quis, mas nunca soube como pedir. Uma vida cheia, uma vida barulhenta, uma vida real. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, o que levou 2 horas porque Pedro insistiu em mais uma história, Clara não queria largar o cachorro, e Lucas precisou fazer 20 perguntas sobre por que as estrelas brilhavam. Leonardo finalmente se jogou na cama ao lado de Marina. Estou exausto, ele murmurou. Bem-vindo à paternidade. Leonardo virou de lado para olhar para ela. Aquela mulher que entrara na sua vida como um furacão e virara tudo de cabeça para baixo. Aquela mulher que o ensinou que era possível sentir sem quebrar, que era possível amar sem perder, que era possível ser vulnerável e ainda assim forte. Obrigado, ele disse de repente. Por quê? Por não desistir de mim, por me fazer querer ser melhor, por me dar uma família, por me dar uma vida. Marina sorriu, tocando o rosto dele. Você me deu tudo isso também. Me deu um lugar para pertencer. Me deu amor de verdade. Me deu 3 crianças absolutamente malucas que eu amo mais que tudo no mundo. 4, Leonardo corrigiu. 3 crianças. Você não conta como criança. Eu sou o mais adulto dessa casa. Marina riu. Amor, você chorou assistindo Procurando Nemo na semana passada. O peixe estava perdido, Marina. O pai estava desesperado. Ela o beijou, rindo contra os lábios dele. Te amo, Leonardo Tavares. Mesmo você sendo dramático. Te amo, Marina Tavares.
principalmente por você ser caótica. Eles ficaram abraçados no silêncio do quarto, ouvindo os sons da casa, o cachorro roncando no corredor, uma criança se mexendo no sono no quarto ao lado, o vento nas árvores lá fora, e Leonardo, o homem que uma vez achou que amor era perda, que intimidade era fraqueza, que sentir era perigoso, finalmente entendeu a verdade. Amor não era perder. Amor era ganhar. Ganhar uma vida que valia a pena viver. Ganhar momentos que valiam a pena lembrar. Ganhar uma pessoa que valia a pena lutar. E enquanto adormecia com Marina nos braços, Leonardo fez uma promessa silenciosa. Ia continuar sendo melhor. Ia continuar amando. Ia continuar lutando. Porque ela merecia. Porque as crianças mereciam. Porque ele mesmo merecia. E lá fora, na varanda, Gabriel olhava para as estrelas com uma cerveja na mão, sorrindo. Sua missão estava completa. O irmão era feliz. Marina era feliz. E ele, bem, ele ainda estava tentando explicar para a nova empregada que aquilo tudo tinha sido um mal-entendido enorme. Mas essa já era outra história. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Leonardo e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e transformação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi o pedido de casamento? O relacionamento entre os irmãos? A forma como o amor transformou Leonardo? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, histórias que falam sobre coragem, vulnerabilidade e a beleza de se permitir amar mesmo quando é assustador. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções. Até lá, lembre-se, o amor verdadeiro não é perfeito, mas é real e sempre vale a pena lutar por ele.